Olá, eu sou o Carlos Alberto da Frequência Primordial e eu queria tentar desenvolver a sequência de ideias que nos levou a criar essa proposta, eu e Maria Luísa. Começando pelo fato de eu ser psicólogo clínico. E o psicólogo se ocupa basicamente dos relacionamentos, das emoções, dos sentimentos. Uma coisa muito interessante é a gente tentar observar como é que uma emoção surge na mente ou como um pensamento aflora a consciência. A gente pode vir um pouquinho antes e começar a perceber o que é uma percepção. Então, a gente estudando a neurofisiologia da percepção, descobre como é que uma imagem chega na retina e como ela se constrói representando a realidade na consciência, no cérebro, na mente. Como é que o som chega no ouvido? Tem toda uma estrutura, né? O tímpano, o martelo, o estribo, um caminho neural do som dentro da cabeça, do cérebro. A mesma coisa com o olfato, a mesma coisa com o paladar. Existe uma relação entre aquilo que chega à mente, a maneira como aquele estímulo é processado e aquilo que a gente significa ou representa do que foi tocado. Então existe um caminho de informação, um caminho de percepção, consciência e uma atribuição de sentido e significado para tudo aquilo que a gente percebe. Não é assim? E o importante dessa história é que existem dois fenômenos que precisam ser muito bem compreendidos. O primeiro é um fenômeno do transporte da informação. Então existe um caminho neural, sinapses neuronais, que levam o estímulo que chega ao corpo até o cérebro e do cérebro a construção de uma representação atribuindo sentido e significado para aquele estímulo. Esse caminho neural, as sinapses neuronais, são movimentos de energia, são movimentos bioelétricos. A sinapse neuronal é uma conexão bioquímica feita através de elementos químicos, né? São neuropeptídeos. Peptídeo é uma espécie de gordura. É um combinado de carbono, né? E cada movimento que a gente faz resulta de uma troca de elétrons. Então, não existe nenhum movimento do músculo, de um nervo, de uma célula, nenhum movimento do nosso metabolismo que não se baseia em troca de elétrons, em reações bioquímicas. Quer ver? A gente fala muito da adrenalina, é um hormônio, e ela produz uma reação física no corpo, né? A gente conhece também a serotonina, que é um outro hormônio. A gente conhece as dopaminas, né? Cada um desses hormônios produz uma reação química que traz um estado de contração, ou um tônus neuromuscular e um sentimento, uma sensação, uma emoção. Por exemplo, existe o caminho neural do medo. Sabe o tatu-bola, aquele bichinho que vira uma bolinha quando a gente toca nele? Então, nós temos também todo um caminho de contração que nos afasta de algo que parece ameaçador. Esse caminho é todo percorrido por sinapses neuronais, por movimentos do sistema nervoso central, por contrações dos músculos, por alterações na respiração, no batimento cardíaco, até na dilatação da pupila. É um encadeamento de movimentos, todos com estímulos bioelétricos
provocados por reações químicas de hormônios que estão respondendo ao ambiente. Qual seria o movimento oposto ao da contração do medo? Seria o movimento de expansão em direção ao contato, ao afeto, ao carinho. A gente pode chamar isso de amor, não é? Então existe também um caminho neural, uma estrutura cognitiva que nos leva a ler o ambiente como favorável e nos convida a uma abertura que vai trazer uma troca rica, né, que vai nos alimentar. O sabor, o cheiro, a cor dos alimentos, dos objetos, das paisagens, dos relacionamentos com as pessoas, são todos efeitos dessa relação entre o meio interno e o meio externo, mediado por reações químicas e bioelétricas. Cada reação química é resultado de uma troca de elétrons. Existe um fluxo de energia. E aí vem uma coisa interessante, né? Francisco Varela e Humberto Maturana, da Escola Cognitiva de Santiago, trouxeram um conceito de acoplamento estrutural. A ideia de que é o encontro que produz o conhecimento, não é? Eles deram um exemplo. A maçã. O gosto da maçã está na fruta ou está na língua? E o que eles propõem é que o gosto está no encontro da maçã com a língua. Ao produzir o encontro, a gente produz reações químicas que estruturam caminhos neurais baseado em experiências, em conceitos. E aí o sabor da maçã está na maçã, sim, mas é uma informação que vai ser lida por aquele que experimenta a maçã colocando na boca, em contato com a língua. Disso decorre uma coisa muito interessante, que as relações são campos de informação energética estruturando campo de conhecimento, de significado, de informações. Por que campo? Porque cada vez que a eletricidade, que uma corrente elétrica tem um sentido e uma direção, ela gera em torno dela um campo. E olha que interessante, esse campo poderia ser o campo de informações que aquela relação produz. Uma espécie de campo eletromagnético de conhecimento, de significado. O Rupert Sheldrake fala de campo morfogenético. Existem várias teorias de campo energético. Na verdade, uma coisa simples. Cada vez que um movimento de energia tem uma força em direção a algo, estabelece um contato, gera um campo. Esse campo traduz a qualidade do contato e da troca entre os componentes, entre aqueles que se encontram. A qualidade do contato e da troca é mediada também pela qualidade do campo onde a troca se dá. Eu vou fazer um salto cognitivo aqui e vou chamar essa relação, essa mediação entre as coisas, as pessoas que se encontram, de mente. Isso. A função que media o encontro. É como se fosse um sufixo, né? Ou um adjunto adverbial de modo. Mente. Felizmente, lentamente, rapidamente, alegremente. Né? A mente é uma função que designa a qualidade do encontro. Se a gente partir dessa premissa, a gente vai fazer outras descobertas. Essa mente, esse processo, esse campo gerado pelo encontro, é também chamado de consciência. A consciência é um campo. A
consciência é um processo relacional. O neurologista Antônio Damasio desenvolveu bastante a ideia da consciência. Consciência não é algo fixo, é sempre a descrição de uma relação. O que o Antônio Damasio estudou? Por exemplo, existe uma área do cérebro responsável pelo reconhecimento das cores, outra área do cérebro responsável pelo reconhecimento das formas, outra responsável pela textura, outra responsável pelos movimentos e cálculos, por exemplo, da distância e profundidade. Se você pegar um exemplo que ele traz, um jogo de basquete, e eu estiver fazendo um passe de uma bola de basquete para você, que você vai quicar no chão e arremessar para a cesta fazendo uma cesta de 3 pontos, né? Você precisa de uma área do corpo para dizer o que é bola, reconhecer a forma dela, a cor, reconhecer a trajetória dela, o peso, reconhecer a relação entre as demais pessoas que estão no campo, quais são os do seu time, quais são os adversários, o juiz, onde está a cesta, onde está a torcida, eventualmente até o teu filho em casa assistindo pela televisão o jogo de basquete. Olha quanta coisa está em relação. E você consegue achar, através de neuroimagens e estudo dos cérebros, em que ponto de em que área do cérebro cada uma dessas atividades fica marcada, né? A única coisa que você não vai achar lá é a sede da consciência, que relaciona tudo aquilo num todo significativo. Então olha aqui a pergunta: onde está no cérebro ou no corpo aquele ponto ou aquela entidade que integra todas as experiências, todas as relações num sentido de si? Aliás, o Antônio Damasio, deu o título do livro dele, publicado pela primeira vez em Portugal, ele é português, O Sentido de Si, né? Não existe uma área do cérebro responsável pelo sentido de si. Você vai encontrar o sentido de si como uma decorrência da relação entre as várias partes de um todo significativo. Todos os órgãos se relacionam. O fígado com o pulmão, o rim com o coração, o cérebro com o intestino. Quem é que media essas relações? Todas as células se relacionam. Quem é que media essas relações? E a gente começa a perceber que a relação de uma célula com outra gera um campo. A relação dessas células dentro de um determinado órgão também gera um campo específico. O órgão, enquanto um campo, se relaciona com o outro através de campos. E a gente percebe através do eletroencefalograma que o cérebro tem correntes eletromagnéticas e pulsa e cria um campo. O coração, o eletrocardiograma, tem correntes eletromagnéticas e cria um campo. E existe uma relação eletromagnética entre o coração e o cérebro, entre o coração, o cérebro e o pulmão. E todo o metabolismo é mediado por trocas químicas, energéticas dentro de um campo. Esse campo reage ao ambiente. As relações com o ambiente são também relações de troca energética. A luz é um comprimento de onda, o som é um comprimento de onda. E o que a gente começa a perceber é que existem frequências que fazem com que a informação se transporte, se movimente, integrando os vários campos de informação que são estruturados por sentido e significado. Cada função tem um sentido, a relação entre as funções, um significado.
E a gente vai percebendo que existe uma frequência para cada movimento. Para o olhar, a luz tem uma frequência. Para o som tem uma frequência. Para a batida do coração, para as ondas cerebrais, para a digestão, para as trocas entre os órgãos, tudo é frequência. E a frequência tem coerência, tem harmonia, tem ressonância. E a gente começa a descobrir que tem uma relação entre o dentro e o fora. E que a gente precisa de uma sintonia entre o universo interno e o universo externo. E que essa sintonia se dá por ressonância de frequências. Os vários campos que compõem o meu ser e que estruturam essa função mente-consciência, na verdade, estruturam essa mediação entre o campo interno, o universo interno, o campo externo, o universo externo. Essa função de integração, de harmonização, é que é a mente, é que é a consciência. Se você parar para observar, para refletir, você vai ver que existem diversos campos de consciência. A consciência que media a relação entre você e a pessoa mais próxima a você, a pessoa mais querida. A consciência que media a relação entre você e todas as demais pessoas com as quais você tem conexão nessa vida. A consciência que media a sua relação com o seu ambiente, com o cenário à sua volta. A consciência da cidade, a consciência da praia, a consciência da montanha, a consciência de um dia frio, a consciência de um dia de calor, de chuva, de sol, a consciência da natureza. E a gente começa a perceber que a natureza manifesta movimentos de energia, e a gente pode dizer que a natureza tem vários níveis de consciência. A consciência se manifesta através da natureza. A natureza se manifesta trazendo, estimulando muitos níveis de consciência. Que a consciência é uma função que permeia todas as relações da vida, do vivo. E que vida é expressão de consciência. A vida se manifesta através de relações, através de trocas, através de funções. Todos os fluxos de movimento da vida e da natureza são trocas de energia que geram significado, que geram sentido, que geram níveis de consciência. E que você deve encontrar uma relação entre os níveis de consciência internos, aquilo que ecoa dentro de si, enquanto informação que ressoa, uma informação ressonante, e a vida. A vida que ecoa e que ressoa dentro de você é a mesma vida que ecoa e que ressoa lá fora, no mundo. Então, qual seria a frequência capaz de integrar você com a maior qualidade de harmonia à vida, à natureza, a tudo que cerca, que alimenta a sua existência? Então, existe uma frequência. A gente vai chamar essa frequência de frequência primordial. A frequência única e singular que vibra a vida dentro de você. A sua vida. Única porque tem sentido e significado próprio. Singular porque é a sua existência, sua alma nesse mundo. Com a alma do mundo. Com a vida no sentido mais amplo. Essa mente universal, essa mente cósmica, essa mente que pulsa, vibrando todas as informações do universo,
e que refletem dentro do seu universo interior, a gente pode dizer que a consciência mais elevada, mais expandida, aquela que realmente integra você e todas as dimensões que você pode trazer de sentido e significado para a sua vida, ao cosmos, à consciência universal, a Deus. Existe uma frequência que conecta a sua dimensão divina à dimensão divina do universo. Deus dentro de você, como consciência, ligado, refletindo. Deus como consciência cósmica, universal. Essa frequência, ela carrega dentro dela um mistério, é uma chave, porque ela promove a conexão entre o vivo dentro de você e a vida na sua extensão mais plena, fora de você, que abraça você, que envolve você e que sustenta a vida dentro de você. Qual é o mistério da vida? Como é que a vida veio a se dar dentro do teu corpo, dentro do teu sangue? Como é que a vida vibra numa frequência específica, única e singular dentro do seu coração? E como é que isso ressoa em harmonia com a vida e com o cosmos que te abraça, que te envolve, trazendo essa qualidade de contato, de troca, que em última instância é amor, é calor, é uma força. E o que conecta essa força que está dentro de si com essa força de vida que a gente observa ao nosso entorno? Qual é o desejo? Sim, esse movimento de energia que tem sentido e significado e que tem uma força, a gente vai chamar de desejo. Desejo de vida, sede de vida, desejo de vir a ser, desejo de realização, desejo de encontrar sentido e significado para a própria existência, desejo de estender, expandir, alcançar o mais abrangente prazer de viver, a mais abrangente realização de vida. Que desejo é esse que é capaz de trazer luz para a sua vida, iluminar a sua existência e elevar a sua consciência ao nível mais elevado de frequência, de consciência cósmica? Então existe um caminho, é um caminho misterioso, precisa ser vivido, não dá para ser explicado, não é um conceito, é uma experiência. Existe um caminho que liga a frequência primordial, a frequência original da vida dentro de você, a frequência da vida que vibra no seu coração, com a vida que vibra no cosmos, no planeta, na Terra. Conectar céu e terra dentro do seu coração. Esse é um mistério que a frequência primordial tenta desvelar, tenta realizar, tenta trazer como experiência viva de conexão.